Kleber, quanto tempo dura um processo de adestramento? Eu tô pensando assim em treinar meu cachorro, queria entender, até pra eu poder me planejar. Beleza aí, aqui é o Kleber, adestrador, pai da Wendy. Cara, vamos conversar sobre esse negócio? Quanto tempo dura ou deveria durar um processo de adestramento? Será que é uma coisa que você resolve em 8 aulas, em 30 dias, né? 60 dias? Vamos pensar aí em entender o comportamento, o que gera comportamento e o porquê que o processo de treino precisa demorar o tempo que demora, né? Pra você ter realmente a mudança efetiva no comportamento que você não quer mais que aconteça. Então, antes disso, já se inscreve no canal aí. 87% das pessoas que assistem não estão inscritas. Por favor, hein? Vamos aí, vai, se inscreve, ativa as notificações para saber quando chegar os novos vídeos e já deixa o joinha aí também. Então vamos lá, eu não lembro qual foi o vídeo que eu comentei, mas eu falei que os meus processos de treino, eles levam 12 meses e demorou 5 anos para entender por que deveria chegar nessa fórmula de 12 meses. Então nem sempre o Kleber fez processo de adestramento de 12 meses, o Kleber já fez de 6, de 8, de 10, agora é de 12, e tem aluno que está comigo já há 3 anos, mas não é mais o processo de adestramento proposto inicialmente, então foram metas e metas e desdobramentos, e hoje estamos aí porque estamos aí, né? Mas o ponto é, de onde veio essa ideia de 12 meses e por que eu faço assim? Isso aqui, ó, para deixar claro, isso aqui não é a regra, tá? Não é que tem que ser 12 meses, é assim que eu entendo que a coisa deve funcionar hoje, eu entendo dessa forma. Pode ser que amanhã eu tente coisas diferentes, pode ser que eu faça processos intensivos de 3 meses com aula todos os dias, enfim, tem uma série de formas de fazer a parada, mas não é uma regra, não é obrigatório fazer 12 meses e não necessariamente porque hoje eu faço com 12 meses, todos serão de 12 meses. Então, para te explicar isso, vamos entender primeiro como é que funciona o cérebro de um cachorro, né? Sem entender cérebro de cachorro, sinceramente, eu não sei como alguém se propõe a treinar cachorro, que, cara, cérebro é o que comanda toda a existência do bicho, inclusive o mundo que ele cria, que é a mente, a percepção das coisas, é criada pelo cérebro. Então, se entender o cérebro, ponto até aqui. O cérebro passa por fases de desenvolvimento, o que é consenso entre, sei lá, 100% dos adestradores positivos e alguns da punição estão começando a entender. Acho que até os punitivos e mistos entendem 100% que é o consenso. Cara, janela de socialização, de exposição social, de exposição ao mundo vai até os 4 meses. Ok, até aqui a gente já entendeu. Quer dizer então que se eu fizer tudo certinho até os 4 meses, nunca mais vai dar cagada? Claro que não. Por quê? Porque o cérebro continua a sua mudança, a sua percepção de vida. Então, para explicar resumidamente, até porque no programa O Melhor Tutor do Mundo, se inscreve aí para participar do workshop gratuito, eu explico mês a mês, fase a fase de vida, tudo que acontece no cérebro do seu cachorro, tudo que você tem que praticar com ele para ajudar ele a interpretar bem os eventos do mundo, os eventos da tua vida. Então vamos lá, frustração, depois vem medo, depois vem a fase dos ciúmes, depois vem a fase de lidar com a ansiedade aprendida, ou seja, as coisas acontecem e aí o indivíduo começa a ansiar por aquilo que ele sabe que vai acontecer, experiência de memória enraizada. Tudo isso aí é temperado com as exposições sociais que acontecem ou deixam de acontecer, com as expectativas que o indivíduo cria, com as expectativas frustradas com as quais ele tem que lidar. Depois disso o cara vai entrar na adolescência, então todos os eventos que ele aprendeu começam a ter um significado diferente, rebeldia, né? Qual foi o indivíduo na existência do planeta que soube lidar bem com a adolescência? Nunca houve, nunca haverá. Isso vai acontecer por volta de 8 meses, dependendo da raça, dependendo do porte. Depois o cara começa a entrar na fase de consolidação das experiências emocionais, até de fato chegar na fase adulta, que é quando todo o padrão cognitivo dele está formado, e aí começa a acontecer o que na verdade isso não começa a acontecer na fase adulta, isso vem acontecendo, mas na fase adulta acontece o que a gente chama de poda neural, ou seja, tudo aquilo que não é praticado, o cérebro vai descartando para facilitar o acesso e a prática de comportamentos que são mais demandados no ritmo de vida desse cachorro. Cara, olha só o que eu te falei em poucos minutos, em poucas palavras, o que eu explico em 60 aulas dentro do programa Melhor Tutor do Mundo. E aí o cabra chega e fala: não, esse problema aí resolve em 8 aulas, vem fazer 8 aulas comigo. Cara, teve todo 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, dependendo do porte da raça, para chegar nesse padrão de poda neural que, como eu falei, entre aspas, tá, não acontece só na fase adulta. Então até aqui eu já te expliquei o porquê dos 12 meses. Se você quiser entender mais aprofundado, eu vou continuar explicando. Se para você tá suficiente, beleza, entendi que são 12 meses, concordo ou não concordo, a gente se vê no próximo vídeo. Mas cara, vamos lá. Por que hoje eu faço 12 meses? Porque o cachorro precisa aprender, conforme acontecem todas essas mudanças emocionais, essas mudanças do entendimento do mundo, qual o comportamento é esperado dele. Porque o cachorro, vamos concordar, ele até tem boa vontade. É que às vezes a gente não tem a paciência de ensinar. Por quê? Porque a gente tem a nossa ansiedade, a nossa pressa de conseguir as coisas, porque o ser humano é assim. Então, nesse sentido, o adestramento a domicílio tá lá puxando o tutor pra terra. Desce, amigo, desce. Ainda não aconteceu a consolidação emocional, você ainda tem muito trabalho para fazer. O adestramento a domicílio vai estar lá auxiliando esse tutor, auxiliando esse cachorro a lidar com as mudanças comportamentais dele que vão acontecer naturalmente. Então, o Kleber, quando começou a carreira
carreira de adestrador, fazia processo de 6 meses. Aí pegava com 60 dias, 90 dias, ia 6 meses, dava 9 meses, abandonava o cachorro no momento mais crítico da vida dele, que é o quê? A adolescência. Aí depois que parava o processo de adestramento, passava um tempo, o tutor falava: Kleber, o Zezinho tá fazendo coisas que ele não fazia. E aí fui investigar, fui aprender, e aí fui entender que, pô, lógico, né, cara, larguei o cachorro na adolescência, a adolescência é uma fase crítica, então vamos fazer por mais 2 meses. Aí fazia de 10 meses, que era quando o quê? Começava a acontecer a consolidação emocional. E aí fui aprendendo com todos esses erros, digamos assim, com todas essas falhas, essas carências de aprendizado que esse cachorro não pôde obter, porque o auxílio emocional, o auxílio comportamental dele deveria ter, parece até nome de programa do governo, né? Deveria ter ido até 1 ano e 2, 1 ano e 6 meses e não foi. Ele foi abandonado numa fase que ainda precisaria ter esse suporte emocional, esse suporte de treinamento e de aprendizado. Isso vale para cães adultos também? Cara, isso vale para cães adultos também. Vamos entender que o cachorro adulto chegou na fase adulta normalmente sem auxílio do governo, né? Sem o suporte do treinador, sem o suporte do tutor, suporte emocional e de aprendizado, emocional e cognitivo, e aí ele se tornou um cão adulto com vários aprendizados, mas também várias carências. Então, pra gente mudar toda a experiência comportamental desse cachorro, aquilo que ele já coloca recorrentemente em funcionamento diante de coisas que ele conhece ou que ele acredita conhecer, o cérebro dele faz isso por ele, pra gente mudar tudo isso, precisa de pelo menos 12 meses, né? Porque afinal, aquilo que já está formado é aquilo que o indivíduo acredita, por experiência cognitiva e emocional, que é o melhor comportamento a mostrar naquele cenário. E aí dá mais trabalho você mudar algo que já existe do que construir do zero. Principalmente quando esse algo que já existe já está enraizado. Então, Kleber, dá pra mudar comportamento de cachorro adulto? Dá pra mudar de comportamento de cachorro adulto. Quanto mais velhinho, mais difícil, mais paciência. Por quê? Porque aquele comportamento foi praticado durante anos da vida desse cachorro. Então, pra ele, pro mundo dele, pro cérebro desse cachorro, aquele comportamento é o melhor que existe. Não existe uma forma melhor de lidar com aquele estímulo, com aquele ambiente, com aquela situação, né? Já foi formado no cérebro dele, e o cérebro faz as operações dele, quer você queira, quer não. Existe a camada inconsciente que no adestramento a gente traz para a luz da existência, a gente traz para a camada consciente aquilo que aquele indivíduo está fazendo e faz ele perceber. Cara, esse comportamento aí não tem motivo de existir. Olha só como é mais fácil você fazer B ao invés do A. O B dá mais trabalho no começo, mas o B é melhor de se sustentar ao longo do tempo. Quando o indivíduo percebe isso conscientemente, o comportamento B toma o lugar do comportamento A, né? Mas, de fato, é mais difícil trabalhar com um cachorro adulto com comportamentos formados do que trabalhar com um filhote que está formando comportamento. Kleber, eu quero entender o meu cachorro, essas fases de vida que você mencionou e ajudá-lo a lidar com cada uma dessas fases. Então você tem que conhecer o programa Melhor Tutor do Mundo. Fase a fase da experiência de existência do mundo do seu cachorro, eu vou te acompanhar lá e te dar autonomia para você fazer as coisas dentro do seu ritmo, dentro das suas possibilidades, dentro da tua própria perspectiva e expectativa. Se inscreve aí no link para participar do próximo workshop gratuito. Lá eu vou te apresentar o programa e a introdução do Melhor Tutor do Mundo. Se aquilo que eu te apresentar dentro do workshop fizer sentido para você, você dá o passo seguinte, que é garantir o acesso vitalício. Você paga uma vez só, tem acesso para sempre, e o curso ainda conta com encontros pelo menos mensais. Às vezes tem 2, 3 encontros no mês, mas pelo menos uma vez por mês eu te prometo que a gente vai se encontrar para debater questões, para debater temas mais urgentes, questões mais recorrentes e responder dúvidas pontuais de todos os alunos. Pelo menos uma vez por mês você tem um encontro ao vivo comigo dentro do grupo fechado, tá? Se inscreve aí para participar do workshop, dá esse primeiro passo que é gratuito, você não paga nada, são 3 aulas ao vivo comigo, depois você deixa para decidir se vai fazer parte do programa de maneira vitalícia ou não. Então é isso que eu tinha para dividir com você por hoje, eu espero te ver no workshop, se não a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um abraço e até mais.